Abra sua Bíblia em Jó 42, versículo 1. Glórias a Deus. Logo depois você assenta um pouquinho mais à frente e vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Glória a Deus. Está escrito assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos ou pensamento, como está na outra tradução, pode ser impedidos. Amém? Então se assentem todos, se acomode aí, por favor. Deus tem uma bênção especial para mim e Deus tem uma bênção especial para você nesta noite. O tema que nós vamos desenvolver aqui é mostrar como numa sociedade fechada, como numa época onde o lado masculino sobressaía em tudo e o lado feminino não era visto, uma cultura, uma religião, uma época, uma sociedade, tudo contribuía para isto. Há de ver que nós vimos alguns homens que tiveram um só feito, um rei que julgou uma causa e se tornou uma fama e deixou registrada a sua história aqui. Um sacerdote que exerceu um sacrifício só, não tem mais relatos, e ele ficou conhecido de todos com aquele feito, não desvalorizando o feito, mas se fosse uma mulher, teria que fazer 5, 6, 10, e mesmo assim às vezes não seria registrado, e se fosse registrado não seria tão conhecido também. Alguém pode dizer: pastor, mas nós não vivemos hoje numa sociedade assim, parecido um pouquinho? Sim, em alguns lugares sim, onde os feitos das mulheres não sobressaem, então há uma desigualdade e começamos a pensar: será que Deus está realmente ali? Quando nós vimos também pastores em nosso meio que ficaram conhecidos a nível mundial com uma só pregação, não fizeram mais nada que desse uma visão, uma pregação. Cantores que ficaram famosos com uma só música, no meio gospel e também no meio secular, uma só música. Artistas que gravaram um só filme, que fizeram só uma novela e nunca mais foram esquecidos. Assim no mundo do bem como no mundo do mal, na operação do inimigo, às vezes foi uma só e marcou a vida da pessoa para sempre, e todos os que veem jogam pedra porque fulano ou fulana fez isso e isso, mas às vezes foi uma vez só. Então hoje eu quero, em poucas palavras, mostrar que existem feitos grandiosíssimos que muitas vezes não foram reconhecidos. Se nós falarmos aqui, por exemplo, da rainha Esther, pastor, a rainha Esther, o mundo todo conhece, uma jovem israelita, uma jovem doutrinada, que foi levada cativa e que se tornou rainha, e que através dela, um feito vindo da parte de Deus para ela, salvou o povo judeu de um massacre muito maior e mais expressivo também da forma que ia acontecer, como aconteceu na época agora, em 1939. Então, aquela moça
simples, humilde, obediente, que criada propriamente com o tio, ela levantou um propósito, e este propósito estava ligado com Deus, e os propósitos de Deus, como diz Jó, nenhum deles podem ser frustrados. Eu sei bem qual é a tua vontade. Então era a vontade de Deus, e Deus usou aquela moça, e de lá extraímos uma grande lição, da qual usamos esses anos todos aí. O feitiço sempre vira contra o feiticeiro. Quantos estão entendendo? Por que não dizer de uma grande professora? Felizmente hoje não valorizamos os nossos professores, aqueles que tivemos no passado, em outra era, como os de hoje também, na maioria deles, tirando aquele que fez um relato que ficou conhecido, aquela que ficou conhecida, os outros estão no anonimato, a ver quem pode fazer algo por ele. Mas não podemos esquecer de uma moça casada, recém-casada, jovem, amiga do apóstolo São Paulo, que era Priscila, uma grande professora em Israel, cristã, perseguida por ser cristã, casada com Áquila, e que começou a trabalhar, a mostrar serviço, a mostrar que através da crença do evangelho poderia haver uma igualdade. Escuta aqui, olhe bem para mim aqui. O evangelho é a única coisa capaz de unir os povos. Pastor, mas não é o conhecimento? Sim, é o conhecimento geral. Mas como estamos falando aqui de Bíblia, a Bíblia é a mesma em todos os lugares. Então, se você tem o conhecimento X e consegue se comunicar através dos idiomas, das línguas, você consegue manter um parâmetro assim, estabelecer um parâmetro muito bom, como Priscila conseguiu. E Priscila trouxe Apolo para o seu convívio, e Priscila e Áquila trabalhou a vida de Apolo dentro da sua própria casa, de onde abriu uma congregação e foi colocada nas mãos de Apolo. Pastor, é um feito de uma jovem que se destacou? Sim, Áquila foi um grande homem, mas ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Não é atrás, como também não é na frente, é ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, como ao lado de uma grande mulher existe um grande homem. Como estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então, quando olhamos a vida de Áquila, pastor, ela tem que escrever um livro, ela teve que registrar alguma coisa? Não, temos é que reconhecer. Se não houver reconhecimento, você pode escrever vários best-sellers e deixar aí para outras gerações, que ninguém vai saber quem é você, se não houver um reconhecimento. Por que não falar de Miriam? Miriam nasceu escrava de uma roupa só. Aí fica melhor assim, escrava de uma sandália só. Cresceu escrava de uma roupa só, de uma sandália só, estava ali. Mas quando ela viu a chance de salvar ou de entrar na história do seu irmão mais novo, chamado Moisés, ela salvou, bem propriamente assim, a vida do seu irmão, cuidou do seu irmão, o que mais tarde veio ser o libertador do povo hebreu no Egito. Então, os nossos feitos hoje, quando pensamos somente em nós, seja homem ou mulher, eles não prosperam não. Mas quando você pensa na comunidade, quando você pensa num todo, ou como eles pensaram, até na nação inteira, primeiro, eu sei, Senhor, e sei muito bem que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados, disse Jó, na pior fase da sua vida, quando estava terminando aquela fase pesada, do tudo ao nada, de estar acotovelado pelos melhores amigos e depois ser abandonado na rua, estar ali como mendigo, não ter ninguém que o apoiasse lado a lado naquela caminhada, porque achavam que Deus estaria trazendo sobre ele um juízo por causa de erro e de pecado. Nós olhamos para a vida da mulher
do rei Ezequias. E nós vimos que há coisas que são executadas sem juízo, que não há um juízo de Deus por um erro, é a vontade de Deus quem prevalece e sempre vai prevalecer. Quantos creem nisso? Diga amém. Você olha para a vida de Raabe, salvou a família dela toda. Você olha para a vida de Débora, a grande juíza, mudou a história de Israel, de mais de 70 anos de opressão, de insegurança, de instabilidade. Quem é que vai, quem não vai, como vai, e ficava desta maneira desde o dia que ela agiu, pulou para frente, fez a obra do jeito que tinha que fazer. Houve paz. O texto mais interessante sobre Débora é a finalização: houve paz em Israel por 40 anos, por causa de um feito. Quando o pensamento sai da esfera do eu quero, eu vou, eu posso, eu preciso ser, eu preciso fazer, e passa para a comunidade, ou passa para a família, comunidade, ou até no sentido aqui como uma nação, as coisas tendem a melhorar com toda certeza, porque os propósitos de Deus não podem ser mudados. Estamos vivendo um cristianismo meio fake, vamos falar assim, né? Usar um vocabulário. Um cristianismo que parece, quando você aperta, ele desaparece. Porque, infelizmente, venderam uma notícia errada no cristianismo, que o cristianismo é uma forma de você se enriquecer, é uma forma de você se realizar, é uma forma de você não parar com problema grave nenhum, com doença nenhuma. Quer dizer, uma vez sendo cristão, você está livre de tudo quanto os outros que não são vão passar. E quando a pessoa vai naquele fogo e a coisa começa tudo a dar certo, e de repente vem um problema, porque somos humanos, e não há diferença nenhuma entre um cristão e um que não é cristão. Todos nós somos carne, todos nós vamos terminar da mesma maneira, somos pó, e ao pó teremos que voltar, e é uma palavra de Deus que está dita nesta direção. Aí a pessoa diz: mas eu sou cristão, por que eu perdi meu emprego? Vou largar Deus. Por que meu namoro acabou? Vou largar Deus. Por que meu casamento faliu? Eu vou largar Deus, vou largar a igreja. Por quê? Foi ensinado errado. Foi ensinado que o cristianismo é como se fosse um parque de diversão, onde você paga apenas um bilhete e pode andar em todos os programas que tem ali. Foi ensinado errado, que o cristão ele é impermeabilizado, blindado, nada acontece com ele. Isso foi ensinado errado. Quando você vê uma faca muito bem amolada, você diz assim: meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas não se amola a faca no isopor, faca é amolada na pedra. A faca é amolada na pedra. Quando você vê um diamante muito bonito, você fala assim: meu Deus, que coisa bonita, mas ele não vem daquela maneira, ele precisa de pressão, fogo, muita pressão, fogo, muita pressão, vai dar aquele carvão, vai transformar num diamante. Sim, vai transformar num diamante. Quando você vê o ouro sendo depurado, não é na barra de gelo não, é no fogo. O ouro é depurado no fogo, e quanto mais fogo, e quanto mais pressão, mais pureza vamos encontrar. Assim são aqueles que um dia quer fazer algo para Deus. Mesmo que você diz: pastor, eu não quero registro, eu não busco um registro, mas às vezes o próprio Deus promove isso para perpetuar aquele feito através de você, para quem você direcionou. Deus quer trazer algo diferente na sua vida, mudar a situação, valorizar a situação, e às vezes o que você não busca para você, Ele está valorizando toda a sua família. Porque se tem um ditado muito bom, é que filho de peixe é peixe. Filho de peixe é peixe. Então o seu pai, a sua mãe, os seus que trouxeram você até aqui, não tiveram oportunidade, mas você pode eternizar o nome da família. Você pode trazer ali a família, um feito
talvez que seja um só, não tem problema, mas é melhor fazer um e ser reconhecido também, do que fazer dezenas todos os dias e ser coisas que não têm tanto valor. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Levante uma das mãos e diz assim: eu bem sei, Senhor, que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Aí nós viemos hoje, eu pergunto, qual é? Será que sabemos qual o propósito que Deus tem comigo, que Deus tem com você? Provavelmente não, porque boa parte daquilo que temos como sendo propósito foi baseado num evangelho que não é verdadeiro, num evangelho só de promessas, num evangelho parque de diversão. E quando tomamos posse e assumimos de sermos um cristão, nós compramos briga com o inferno, nós compramos briga com aquele que é o príncipe das trevas, inimigo número 1 de Deus, e que se tornou também agora, depois da confissão, inimigo seu também. Então não pode ser só uma vida de plumas e paetês, não pode ser uma vida só de alegrias e só vitória, só vitória, só vitória. Tem que ter também, até para dar gosto na situação, tem que ter um impasse, mas nenhum dos seus propósitos podem ser quebrados. Nós temos que entender isso. Passei por grandes aflições. Salmista, Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: Senhor, foi bom eu ter passado por grandes aflições na minha vida, porque através delas eu conheci o Senhor. Então é importante às vezes passar por situação difícil. Eu sempre digo aos irmãos, situações difíceis, nós as comparamos como o deserto da nossa vida. E é claro que entre onde você está e onde você quer chegar, que é a sua Canaã, existe um deserto. Só que tem pessoas que querem pegar um jatinho, sair do Egito a Canaã por um jatinho, para não passar no deserto. Detesto o deserto. Mas o recado de Deus hoje é que você é obrigado a passar pelo deserto. Se você tem nos seus planos de chegar lá do outro lado, que é o seu propósito, seja em que área for, entre você e onde você quer chegar, é estabelecido um deserto, e que você tem que tomar muito cuidado para não desanimar, muito cuidado para não urbanizar o seu deserto, porque toda vez que o homem tentou urbanizar o deserto, é como se ele estivesse pensando: já que eu estou aqui, eu vou aprender a viver aqui, eu quero viver do melhor aqui, já que eu não vou sair mesmo. E Deus dava-lhe uma direção para que eles pudessem caminhar. Não vamos urbanizar o deserto, não. Deserto não é para morar, deserto é para passar. Se você hoje estiver passando por uma situação difícil, situação que você nunca viveu, vamos lá, pastor, eu nunca vivi isso, é novo. Agora, como se fala muito do novo, né? o novo, então é algo novo, pastor, eu nunca vivi. Várias amigas, amigos já viveram. Eu estou vivendo isto a primeira vez e espero que seja a última. Tudo bem, mas não é o fim. Lembre que é apenas um tropeço que veio no seu deserto. É apenas um calor a mais, ou um riacho que você tem que transpor. É apenas algo passageiro, não ficará para sempre de maneira nenhuma, porque senão os planos de Deus serão frustrados, nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Certa feita, a promessa de Deus veio, o salmista registrou também sobre Davi, que não faltaria descendência sua para herdar o trono. Daqui para frente não faltará Davi na sua descendência, vão ter reis em Israel em todos os momentos que precisar, não vai faltar da sua descendência. Satanás ouviu? Ouviu. Aí começa a perseguição, porque da mesma linhagem
depois de 14 gerações, nasceria o Salvador vindo de Maria. Do ventre de Maria nasceria o Salvador. Deus o colocaria ali para vir salvar o mundo. Então valeria todo esforço para exterminar tudo ou todos, para que o plano de Deus fosse quebrado, para que o plano de Deus pudesse ser frustrado. E várias vezes, lendo a história, nós pensamos assim: Senhor, agora acabou, agora zerou, não tem jeito mais. Eu quero falar hoje sobre uma mulher muito interessante. Talvez você já ouviu falar de Jeosseba, ou Jeosebate. O TE também pode colocar se quiser. Pastor, eu nunca ouvi falar desta mulher. Não. Então, um feito maravilhoso, não reconhecido tanto na época, porque a mulher não era tão expressiva assim, nós não a considerava tão expressiva nos seus feitos. Mas o registro veio em 2 Crônicas 22, versículo 10. E eu quero ler com você. Em 2 Crônicas 22, versículo 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeossebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei a quem matavam, e pôs na sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeossebate, filha de Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, que era irmã de Acasias, escondeu de Atalia por medo de o matar. E esteve com ele escondido na casa de Deus por 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Quando nós vimos este relato simples, bem conhecido, Jeosseba aparece aqui como uma meia cunhada, vamos dizer assim, de Atalia, porque era irmã de Acasias, filhos de Jorão ou Jeorão. Quando ouvimos isto aqui, nós pensamos: pastor, que mulher era esta? Quando a Atalia viu que o marido morreu e que ele era a linhagem sequencial do reinado de Judá, ela disse assim: tem muitos meninos que vão herdar o trono, mas eu poderia herdar no lugar deles, mas eles têm que morrer. E começou a matar toda a linhagem real, todo menino que pudesse ser da linhagem. Ela ia e matava, e matou muitos. Parece que foram 17 mortes nas costas de Atalia. E quando a sua meia cunhada percebeu a situação, pegou o pequenininho e levou para dentro da casa de Deus. Ela era casada, inclusive foi a primeira mulher princesa casada com um sacerdote. Não se dava esse tipo de casamento, e ninguém talvez entendeu na época porque uma princesa estaria casando com um sacerdote. Mas Deus tem planos, e repito, os planos de Deus não podem ser frustrados. O que não entendemos hoje, vamos entender com o passar dos dias. A própria Bíblia diz que o feito do Senhor hoje, nós vamos entender ele amanhã. Amanhã, no sentido depois, é que você vai entender. Quantos estão entendendo? Então a princesa casa com o sacerdote. E aqui em 2 Crônicas 23 diz que quem pode entrar no altar da casa do Senhor são só os sacerdotes e os levitas, porque são santos. Então outros não podiam. E o interesse de Atalia também não era com o templo. O que é templo? Que eu quero saber nada de templo. Primeira, não sou judia. Segunda, não cultuo esse Deus, porque ela era filha de Jezabel com o rei Acabe. Ela deu sequência àquele estilo de vida da sua mãe, de domínio, de mandar no esposo, de ordenar todas as coisas espirituais no lugar de Deus. Até o Deus Baal ela trouxe. Então Atalia pega o mesmo Deus da mãe e começa a cultuar. Ela não está preocupada com casa de Deus. Mas Jeosseba pega aquele menino Joás, pequenininho, e leva para dentro do templo. Lá no templo ele estará seguro. Sabe por quê?
mais de 3.000 anos aproximadamente depois, o apóstolo Paulo recebe um registro divino, e ele coloca na escritura que nós somos embaixadores do reino, e que o templo da casa do Senhor é uma embaixada do céu. Enquanto estamos aqui dentro, Satanás não pode tocar, Satanás não pode agir, porque Deus não trabalha paralelo com Satanás. Se Deus está aqui dentro, e o se confirma na palavra, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou presente no meio deles. Então é certo de que Deus está aqui em espírito, sim ou não? E Ele busca os que adorem Ele em espírito e em verdade. Satanás não tem nele, ele pode ficar lá fora esperando alguém para querer aprontar, mas ele não pode aqui, porque aqui é uma embaixada real, somos embaixadores do reino, e enquanto você está aqui, você está protegido das questões espirituais. Quantos estão entendendo? Então aquela mulher, Joceba, pega o menino e leva o menino para o templo. Lá não vai entrar, os pecadores não entram na parte principal, na casa do rei, na casa do sacerdote, lá nos aposentos. E pegou uma ama e disse: toma conta desse menino, esconde ele, não deixe que ninguém saiba que existe este menino aqui. Irmãos, nós aprendemos nesse texto que nem tudo deve ser contado para todos. Todas as vezes que você elege alguém para ser guardião dos seus segredos, deixa de ser segredos. Ah não, pastor, mas é um segredo que eu contei só para uma pessoa. Se contou para um, já não é mais segredo. Ah, mas a pessoa é boca de sepultura, não tem problema, já contou, não é mais segredo. Pastor, mas é boca de vigário, não tem problema, já contou para um, já não é segredo. Toda a estrutura que dependia de um segredo já está em risco. E aquele menino foi posto numa condição de segredo junto à ama, junto ao templo. Deixa ele dentro do templo, porque esta mulher, a vida dela é muito vulgar, a vida dela é festa, é disputa política, é se encontrando com os líderes e empresários. Ela não se preocupa com a igreja. Deixe ele no templo. E ali começou a cuidar daquele menino, e começou a tratar daquele menino. E aquela mulher, não tendo ninguém que tomasse posse, ela se tornou rainha. A Atalia se tornou rainha de Judá. Era um grande sonho dela ser uma rainha que reinasse ali. Se fosse mandato de 4 anos, seria 10 no mínimo, mas que ficasse ali perpetuamente até que a morte o levasse, porque ela fez para isso acontecer. Aqui nós temos um exemplo horrível de uma mulher vaidosa, uma mulher soberba, de uma mulher que não teve compaixão nem com os próprios sobrinhos, matou todos eles para que não pudesse herdar de maneira nenhuma o trono. Mas lá atrás, quando nós vimos em Números 23, quando o texto diz assim, que Deus não é homem para mentir, Deus não mente, nem filho de homem para se arrepender, mas prometendo Deus alguma coisa não o faria. Quando você pega esse texto e você entende esse texto, você começa a pensar duas coisas. Deus prometeu na raiz de Davi que não faltaria sucessores na sua família, mas parece que a história mudou. Deus falou com Jó: bem sei os seus propósitos e que nenhum deles podem ser frustrados, ou quebrados, ou ultrapassados. Mas parecia que apagou a história, porque ela entra sob pressão para ser a rainha de Judá. Era o sonho dela, um sonho de usurpação, e ela tomou aquele lugar ali, e agora não se preocupou com mais nada. E o menino, como a Bíblia diz em Lucas sobre Jesus, crescia no conhecimento e na graça. O tempo passa, irmão. O tempo não é senhor de tudo, não, como algumas pessoas o colocam, não, mas que ele é revelador, com toda certeza ele é revelador, e o tempo revela. E agora a história apagou porque não tem descendente de Davi. Teria Deus errado quando falou lá em Números?
Teria Deus agora errado quando falou para Davi que a sua descendência será perpétua? Terá descendente em todas as épocas que precisar de um rei em Israel? Teria Deus frustrado como Jó elevou naquele momento, dizendo que nenhum dos seus planos podem ser mudados? Não, Deus não erra, Deus não mente. Você pode esquecer, mas Deus jamais esquecerá de um. O profeta Isaías, no capítulo 45, ele até diz isso, e no capítulo 43 ao 45, ele diz isso, que pode até uma mãe grávida de 9 meses esquecer que está grávida. Eu não entendo isso, mas você pode entender isso, irmã. Você é mãe, você já foi mãe, é mãe, você gerou. Pode uma mulher com 9 meses esquecer que está grávida, com uma barriga grande, com peso, inchada, com vários problemas que vêm durante aquele período? Não há como uma mulher esquecer que ela está grávida. Mas Isaías ainda diz: pode até uma mãe esquecer da sua gravidez, mas Deus não esquece de nada e de nenhum dos seus. Os olhos dele, o apóstolo João em Apocalipse disse que tudo está patente perante os seus olhos. É como se estivesse a um palmo na sua desteira e ele pudesse olhar tudo com detalhe, tanto em cima como embaixo. Então sabemos que na onipotência Deus pode tudo, na onisciência Deus sabe tudo, e na onipresença Deus está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Viva o Senhor, viva o Senhor. Vejo esse texto e vejo aquela mulher dizendo: aqui ela não entra porque ela não preocupa com essas coisas de Deus. É mais ou menos como a maioria dos políticos que tem aí, porque não são nossos, nós não elegemos ninguém. Quando na época de precisar dos votos, eles procuram os templos para obter dali um número maior, porque tem uma concentração de pessoas, tem pessoas responsáveis, tem líderes que às vezes você fala 10 coisas, pelo menos uma as pessoas tendem a seguir, e glória a Deus por isso. Eles procuram para usufruir daquilo que o templo pode fazer: oração, proteção, cuidado especial, voto e coisas mais, amizades sadias e coisas mais. Mas quando passa, não vejo um que continua, pelo menos em nosso meio, eu testemunho isso, não tem um que volta como aquele leproso que voltou dos 10. Mas na outra eleição, eles estão de novo rodando para tentar buscar um pouco do templo. Assim é a mentalidade da política desde a época de Atalia. Ela era rainha, era presidente da região, a mulher mais famosa até então naqueles dias. O que ela ia fazer num templo? Então seria, por ordem de Deus, o lugar mais seguro para proteger uma criança? Sim. Para deixar a criança crescer sem um ataque, sem uma morte? Sim. E principalmente um segredo da ama: nem tudo deve ser contado para todos, porque se alguém soprasse ali: olha, tem uma criança ali, não tem muito destino, parece filho disso ou filho daquilo, mas tem uma criança sendo criada ali dentro do templo. É claro que se você entrasse aqui, visse um menino aqui dentro qualquer hora sendo criado em algum departamento, que chamaria atenção. Mas se não fosse visto e ninguém falasse, sairia daqui um rapaz, de repente, ou um garoto daqui: mas onde que criou esse menino? Porque o templo, na maioria das vezes, ele é visto pelo sacerdote, pelos levitas. Quando Deus fala ser visto, não quer dizer eu enxergar esse lado físico, não é isso. Eu vou até mais um pouquinho: ele é visto no fator espiritual, mas é pelos sacerdotes e pelos levitas. Às vezes enxergamos o que os outros às vezes não enxergam naquele momento. Aquela mulher pegou o Joás, protegeu, chamou os levitas, chamou o chefe de família, falou: gente, é amanhã o dia, nós temos que coroar o menino, nós temos que ele é o único herdeiro, ele cumpriria todas as profecias, ele continuaria dando visão a um Deus que não mente.
há um Deus que não esquece, há um Deus que cumpre promessas, há um Deus que ninguém pode frustrar. Então é este menino. Eles prepararam tudo, trouxeram o menino para fora, e alguém, claro, olharam com expectativa: quem é esse? O que é esse? Falaram: esse é o herdeiro do rei, traga a coroa. Colocaram a coroa nele, vieram os sacerdotes, consagraram ele, e como de costume, quando se consagra um rei, todo o povo começou a gritar: viva o Senhor, viva o rei, viva o Senhor, viva o rei. E começaram a gritar, e houve aquele alvoroço, e muita festa, e muito toque de buzina. Aquela mulher falou: o que é isso? Acho que eu já ouvi isso quando o meu marido, eu já ouvi isso quando um tio meu, quando a minha mãe, eu já ouvi esse toque. Quando ela chegou e viu aquilo tudo pronto, e a coroa sobre o menino de 6 anos, ela gritou: traíras, vocês me traíram. E o povo, olhando para ela, arrastou para fora do templo e a matou na frente de todos. A morte daquela mulher veio porque ninguém zomba de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6, versículo 7, ele disse: de Deus não se zomba, tudo quanto o homem semear, isto também ele colherá. A morte dela veio exatamente para Deus mostrar que quem manda é Ele, e que Ele é o Senhor, e que Ele é quem pode tudo, e Ele muda governante a hora que Ele quiser. Daquela época e até hoje, Ele movimenta a hora que Ele quiser, Ele movimenta. Então Deus olhou para aquele menino pequeno, colocaram a coroa, consagraram e gritaram. 3 coisas que se faz na coroação de um rei. E a mulher, quando gritou: vocês me traíram, vocês me traíram, eles mataram a mulher. Pastor, Jotseba colocou a vida dela em risco? Pense comigo aqui, com toda certeza. Jotseba, se alguém sussurrasse para Atalia que a sua meia cunhada tinha escolhido o menino, escondido o menino, e que este menino era da linhagem real, que era o menino que poderia legitimamente assumir o reinado de Judá, indiferente da sua idade, porque tinha tutor, tinha pessoas para o aconselhar ali, porque familiares foram mortos. Ela teria matado Jotseba e toda a sua família, como era de costume quando alguém queria vingar, vingava da pessoa e de toda a família. Correu risco dia a dia, saindo para trabalhar, saindo com o seu marido, porque ela era uma rainha casada com um sacerdote, já era observada diferente, porque não tinha esse tipo de casamento. E o sacerdote Joiada, muito boa pessoa, muito homem de Deus, muito doutrinado, eles trabalharam aquele menino, colocaram sobre ele tudo que ele precisava saber até aquela idade, e o menino saiu para ser coroado. Às vezes queremos a bênção, mas não queremos correr risco nenhum, risco zero, pastor. Então não existe. Tudo quanto você quer empreender, você corre risco. Tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, até espiritual. Pastor, eu quero ser crente. Vai ter risco, vai ter ataque. Você tem 10 amigos, os amigos vão afastar de você. Ah, pastor, mas e aí o meu emprego? Poderá até perder o seu emprego, poderá ser rejeitado pela família, porque não vão entender a sua decisão, porque tudo quanto você quer tem risco. Pastor, eu quero uma coisa pequena, é só pequenininho mesmo para hoje, o risco é pequeno. Mas se você quer algo maior, o risco é proporcional àquilo que você quer. Muitas pessoas passam lutas pesadíssimas na vida, é porque essas pessoas, daí um tempo você vai ver onde Deus vai colocar essas pessoas, onde Deus vai elevar essas pessoas, porque vai ter risco, sim. Uma grande conquista tem um grande risco também, então tem uma grande bênção. Nada vem de graça, caindo assim como plumas, de maneira nenhuma. É conquista, é todos os dias. A vida dessa mulher, da família dela, de todos os amigos, ficou em risco por no mínimo os 6 anos que ela agiu para fazer. Mas quando aquele menino tomou posse,
ele foi instruído a primeira coisa que fizeram em Judá: a aliança com o Deus eterno. Pastor, existe uma maldição na família, alguém trouxe maldição para dentro da nossa família. Você tem consciência? É você quem fala no espiritual por todos no momento? É você? Então tem que se fazer uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus quebra uma aliança com Satanás. A aliança com Deus quebra a aliança com Satanás. Mas quando a gente ouve falar que uma aliança não quebra outra aliança, é quando todas elas são de Deus. Mas a aliança de Deus, ela é mais forte do que a aliança que o diabo fez através de uma consagração, através de uma maldição que está perdurando 1, 2, 3 gerações. Primeira coisa que o rei fez: fizeram uma aliança com Deus. Segunda coisa, derrubaram todos os altares de Baal, capítulo 23, todos os altares de deuses estranhos, derrubaram, inclusive aquele trazido pela sua mãe para Israel. Quando a gente ouve falar de Atalia, a gente diz: pastor, ela era filha do rei Acabe e Jezabel. Exatamente. Então dá para você ver que nem sempre que o pai é mau, a mãe é mau, vai nascer um filho mau, mas ela seguiu o conselho da mãe. Ela seguiu o conselho da mãe e trabalhou tudo que tinha direito para fazer. Terceira coisa que ela fez, eles fizeram: restaurar o culto ao Senhor. Então vamos lá. Primeira coisa, uma aliança com o Deus de Israel, com o Deus eterno. Segundo, derrubar os altares de Baal. Terceira, restaurar a ordem de culto. A ordem de culto, o Senhor diz que o altar ele é feito, e depois de erigido, tem que se manter o fogo aceso. Deus acende uma vez só. Levítico capítulo 6, Deus acende uma vez só. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas agora é a ordem do sacerdote. E sacerdote todos nós somos, segundo a lei. O Senhor disse que todos nós temos e podemos exercer o sacerdócio, as mulheres e os homens. Porque quem põe lenha no altar é o sacerdote. Mas pastor, é só colocar lenha? Não, primeiro tem que limpar o altar. Tire a cinza para o fogo pegar. É aquele hino que nós cantamos aqui. Tire a cinza e depois coloque lenha nova e o fogo arderá continuamente. Pastor, o que é cinza? Cinza fala das coisas passadas. Ah, pastor, mas foi muito boa. Mas é passado, ninguém vive de passado. O passado te projeta algumas figuras, alguns fantasmas na vida, mas ninguém vive de passado. O que foi, foi. Tem que ser agora. O que passou, passou, meu irmão, já era. E daqui uns dias ninguém mais lembra, ninguém mais vai fazer conta do que foi. Então, pastor, isso é cinza na minha vida? É cinza. Por que o fogo não pega? Porque tem que tirar a cinza. Coisas mal resolvidas no passado, ficou aquela raiz, e aquela raiz quando chove começa a brotar, e vem a amargura, e vem tristeza. Num vocabulário mais novo, vem depressão, e coisas relatadas da mesma linha. Por quê? Porque foi coisas do passado que ainda aparece na sua frente como um fantasma. Você precisa enterrar o passado no passado. Isso é tirar a cinza do altar? Isso é tirar a cinza do altar. E coloca lenha nova, feitos novos. Quem é o rei? 6 anos de idade. Quem é o rei? Joás, rei de Judá. É ele, está coroado. Já gritamos: viva o Senhor e viva o rei. É ele. Primeira coisa, aliança com Deus. Segunda coisa, derruba o altar de Baal. Tira tudo que é do demônio do local. Terceira coisa, estabelece a ordem de culto. Então a ordem diz: só para o altar, tira tudo que não presta. Esquece o que passou. Agora é nova vida, é nova gestão. Agora é novo Deus, é novo propósito. Agora é o propósito do Senhor. E vamos aí, a quarta coisa. Só fizeram 4, pastor? 4. Restauraram o templo. Pastor, mas a ordem de culto não é restaurar o templo? Não, uma coisa é espiritual, outra é física. Restauraram a ordem de culto, é espiritual. O Senhor agora entra, acenda a menorá, queima o incenso e louve ao Senhor.
louve o Senhor, chame Ele através do louvor. Pede: Senhor, venha, faça aquilo que o Senhor tem para fazer no dia ou na noite de hoje. Amanhã pode ser outra, mas hoje o Senhor tem. Exerce a tua autoridade sobre nós, e não temos nenhum Baal em nosso meio, tiramos todos os Baal. O Senhor vai colocar a ordem de culto. E depois também a restauração do templo. Você pode lembrar de uma vitória acontecida no templo na época do profeta Isaías, quando o rei Senaqueribe queria tomar Israel por Jerusalém e queria invadir o templo, e o rei Ezequias estava ali nessa época e não tinha mais o que fazer, porque ele não tomou decisão. Se você é posto num cargo de frente, primeira coisa que você tem que ter é atitudes. Por isso ele fez aliança com Deus, derrubou os altares, restaurou o culto e restabeleceu o culto e restaurou o templo. Aquele rei não fez nada, passou 40 anos desfrutando, comendo, desfrutando dos spas, das piscinas, da riqueza do palácio, e não tomou decisão. Quando o rei falou: amanhã eu entro e tomo a casa do tesouro e a casa das armas, e quem fizesse isso já tomava todo o povo, o que é que ele fez? Ele chegou e se abriu, mas ainda bem que no último minuto ele foi humilde, de falar com o povo: gente, eu não tomei decisão, não formei um exército, estou aqui com essa roupa, estou tirando a roupa de rei. Então ele tirou a roupa de rei, quer dizer, eu sou igual a vocês, não temos mais diferença. Posso usar a frase que nós usamos aqui no 2020, 2021, de perto nós somos todos iguais. De perto nós somos todos iguais, todos iguais. E se eu posso, você também pode. Se eu posso, você pode. Ele tirou a roupa, chegou em todos e contou a história real para todos. Falou: gente, amanhã cedo todos nós morreremos. Não há escape no nosso meio para isso. E a terceira coisa que ele fez, ele foi para o templo. Há quanto tempo ele não ia no templo? Há quanto tempo ele não entrava no templo? Mas já que eu vou morrer amanhã às 5 da manhã, vou pelo menos prestar o último culto a Deus, ou tentar, me familiarizar com o sagrado novamente. E ele entra no templo. Às 3 horas da madrugada, Deus levanta o profeta Isaías, vem sapateando numa bênção e numa rajada de poder, na linguagem pentecostal. Ele diz: eis, assim diz o Senhor, nenhuma lança vai passar, nenhuma flecha ultrapassará. Nesta manhã vocês vereis o livramento que eu darei a vocês, porque eu sou o Senhor. Então, quando a gente fala de restauração de templo, todas as vezes que falamos disso, nós vimos uma ação de Deus. E quando falamos de templo, não é só um templo onde nos reunimos para glorificar. O primeiro templo somos nós. O escritor aos Hebreus, ele disse: porque o Senhor diz: não habitarei mais em templo feito por mão de homens, mas habitarei dentro do homem. Então o primeiro templo somos nós mesmos. Nós precisamos de restauração. Quando você não vê mais saída, quando você não tem mais ânimo para iniciar, quando você acha que tudo acabou, que já é o fim, é só esperar mais uns dias que acabou mesmo, restaura o templo, forma uma aliança com o Deus eterno primeiramente, derruba os altares que você construiu dentro de você. Às vezes você não pegou um texto, não pegou uma imagem para beijar, mas você construiu outros altares dentro de você. Derruba, restabelece o culto, coloca como prioridade. Toda quarta, se tratando da nossa liturgia aqui, toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite eu estarei, toda sexta-feira eu estarei aqui para o culto. Estabelece uma ordem de culto dentro do seu altar. Quantos estão entendendo? E restaura o templo. O que é restaurar o templo, irmãos? Pastor, Deus está preocupado. Irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa que ensina com relaxamento as doutrinas. Deus é o mesmo. Deus não mudou porque a moda chegou. Deus não mudou porque a política mudou.
Deus é eterno, Deus não é moderno, Deus é eterno. A forma de se relacionar com Deus é a mesma, é respeito, é oração, é consagração, é santificação. Deus vem, fala com você, promete te abençoar, abençoa, está abençoando todo dia, mas é necessário isso. Por que eu tenho que acreditar que Deus vai me abençoar no meio de uma população de quase 8 bilhões de pessoas, que tem pessoas melhores do que eu? Por que eu tenho que acreditar que vai ser comigo? Porque eu tenho feitos. É isso que me faz, então, aliança com Deus, derruba o altar de Baal, restabelece o culto ao Senhor e restaura o seu templo. Está machucado? O sangue de Jesus tem poder. Está frustrado? Com certeza não é com Deus, é com o homem. O sangue de Jesus tem poder. Está danificado, todo pichado. Outro dia desse chegou um pastor e falou: pastor, olha esse pastor aqui, ele tem pichação até na testa. Eu falei: quem sou eu para julgar as pessoas? Mas é um templo sujo, é um templo que está pichado. Mas ele escreveu, foi versículo bíblico nas costas: tudo posso naquele que me fortalece. Bom, agora pensa comigo aqui, por favor, não me julgue, só pense comigo. Para que você faz uma tatuagem para não mostrar para ninguém? Você faz debaixo do pé? Não, você faz em lugar onde você possa despir aquela parte e deixar que as pessoas vejam. Sabe, aquele rapaz faz uma borboletinha, né, alguma coisinha assim, começa por aí. Daqui a pouco uma serpentezinha, um tribal, daqui a pouco um dragãozinho, daqui a pouco o nome de um filho, o nome de um namorado, o nome disso, daquilo. Picha o templo, isso é pichação no templo. É, pastor, mas não pode. Eu não estou dizendo que não pode. Você é dono do seu corpo, você tem o direito, não digo que ter o direito é certo, mas você tem o direito até de se autodestruir se você quiser. Mas o que diz ali é que você está pichando o seu templo. Pastor, mas foi com uma escrita bíblica, foi com um desenho de águia, uma pomba, símbolo do Espírito, uma cruz, uma menorá. Pastor, está pichando o templo, meu irmão. Se a pichação era no passado, tá, então restaura o templo. Pastor, não tem como tirar. Se tem uma coisa que nós aprendemos, quando uma pessoa diz assim para mim: pastor, estou no fundo do poço, eu não me entristeço não, porque às vezes é necessário descer ao fundo, porque quando falta um pedaço ainda, a pessoa continua, tem que esperar cair. Caiu, bate o pé: pastor, estou no fundo do poço. Jeremias 38, eu estou na lama, no fundo do poço, tem lama ainda. Ótimo, parabéns. Vamos começar? Vamos. Pare de cavar. Se você não jogar essa pazinha, essa colherzinha que você fica cavando, esse cartãozinho, esse chequinho, esse nomezinho que parece ter algum valor, que você fica cavando, você nunca sairá do buraco ou da lama. Então, quando a gente vê essa questão da pichação, pastor, para tirar uma tatuagem é o dobro do valor do que para colocar. Tudo bem, você só vai restaurar, é parar primeiro de fazer. Primeiro eu tenho que me libertar desta maldição e falar: a Deus, eu vou me libertar desta maldição que eu coloquei sobre o meu corpo. Aí, bom, pelo menos você já cortou, já parou. E daqui para frente você fala: Deus, se o Senhor me der a condição, eu vou tirar todas elas, e se não der, eu vou viver com isso me martirizando, mas não faço mais. Tudo bem, continua a sua vida. Isso chama restaurar o templo. É a ordem de culto, é o espiritual, e aí restaurar o templo. Destruiu o templo todo, machucou o templo, modificou o templo todo. Em quantos templos Deus vai fazer a chamada e vai falar: Sebastião Dutra, cadê você? Vai chegar ali uma mulher, formato de mulher, né? Ué, o que é isso? Eu chamei Sebastião, não é a senhora não? Não, sou eu mesmo. Na metade da minha vida eu mudei, eu não gostei da forma que eu nasci. Então, irmão, nós temos que aprender que a doutrina de Deus não muda porque as coisas mudam. O homem pode mudar, mas a doutrina não muda. Então aquela mulher, Joceba, para mim foi um exemplo de 6 anos, um segredo guardado por 6 anos, uma joia rara escondida no templo para ser revelada no momento certo, e trouxe à tona e falou: gente, ele é o cumpridor de todas as profecias, porque ele é real, ele existe, ele é família de rei, e se tornou o grande rei Joás,
rei de Judá, e que julgou Judá por 40 anos com retidão, porque Joiada, sacerdote, era um homem bom. Ele aprendeu, não sendo filho, mas aprendeu com Joiada, aprendeu com as doutrinas do Senhor, se tornou um grande rei, abençoado demais. Viva o Senhor! Então eu deixo essa palavra para você, e essa leitura do capítulo 22 ao 25 de 2 Crônicas, para você chegar em casa e conhecer a história de Jeosseba, muito boa, muito forte, e um exemplo para nós para esta semana, tá bom? Viva o Senhor! Estamos no Salmo 90, o único escrito por Moisés. Eles até atribuem mais um, mas até então, com certeza mesmo é o 90, escrito por Moisés. E este salmo traz uma revelação de cura para uma enfermidade que manifesta até os 31 anos aproximadamente. Eu desconheço casos de pessoas que se tornaram epiléticas depois de 31 anos. Geralmente isso manifesta antes, mas pode ter algum caso depois. Mesmo que manifestou, a cura está aí. Então a cura está ali, ó. O Salmo 90, ele cheira experiência e qualidade, e deu status ao profeta. Embora o seu sereno prescruta quem nós somos na origem, o invisível e o visível no lugar santo, seu refúgio diz: antes éramos pó. Ele é a causa da nossa elevação. Na tristeza do nosso passado saímos do deserto para os oásis e aprendemos com as crianças. A visão do caráter de Deus é superior e alvo de busca na devoção. A vida vai como um gemido. A apreciação deste texto alivia convulsões e crises epiléticas. Tem alguém dando convulsões, crise? Pastor, joga o remédio fora? Não. A ciência tem que trabalhar junto com a fé. Quem pode receitar é só médico, quem pode tirar é só um médico. Mas eu posso agregar algo que não tem contraindicação. Eu posso agregar algo ali para ajudar? Posso, com certeza, porque o Salmo 90, ele cura a epilepsia, ele cura as convulsões e as crises. Leia todo dia de manhã, todo dia à noite, durante toda a semana, e vai fazendo isso. Para quem infelizmente tiver com este problema, está aí a solução ou parte da solução. Viva o Senhor! Agora, muitos irmãos vai no Salmo, quando eu ponho aqui, e lê: mas não está batendo não, pastor, o que eu leio aqui é diferente dali. Claro, não é o Salmo, ali é a revelação do Salmo. O Salmo está na sua Bíblia, o Salmo 90 está aí. Ali é a revelação, é você espremer o Salmo e saber para que serve. Vai pingar uma gota, aquela gota é essa que está aí, de uma revelação dos mosaicos de Zion, lá de Jerusalém, que eles mandam para nós, e nós contextualizamos todo domingo aqui no nosso meio. Viva o Senhor! Eu deixo esta palavra hoje, quero que você seja agraciado pelo feito desta mulher. Não foi tão reconhecida, mas estamos fazendo um reconhecimento agora, depois de mais de 3.000 anos, um reconhecimento, mostrando que quando uma mulher, seja reconhecida ou não, tenha nome ou não, você não precisa de ter cargo para fazer as coisas, você só precisa de ser cristã, assim como os homens também, e quer fazer um feito, como um feito que esta mulher fez, é louvável hoje e para sempre. Louvarão o nome do Senhor pelo feito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê vitória. Agora eu queria apresentar para a igreja uma parte também complementar aqui. Talvez você já viu fazer, mas não sabe por que fez, ou talvez já até fez, mas não sabe por quê. Você já ouviu falar de erigir um altar? Já, pastor. Jacó erigiu em Berseba, tá? O que significa nos dias de hoje erigir um altar? Não sabe? A Bíblia fala em Lucas, só um minuto, em Lucas e também em Mateus,
que Maria e José subiram os portões principais de Jerusalém para levar Jesus no colo. Depois de 45 dias de nascido, ele já era circuncidado ao 8º, e eles vieram de Belém, porque nasceu em Belém, e ficaram ali até cumprir os dias da purificação da mulher. Trouxeram Jesus até o templo, e quando chegaram no templo, aconteceu algo maravilhoso. Estava no templo às 6, 7 da manhã, um sacerdote, um ancião, chamado Simeão, já com seus 80 anos de idade, tinha ido para orar. E naquela mesma manhã, havia uma viúva de mais de 84 anos de idade, cheia de oração, chamada Ana, subiu para orar no templo, e a oração estava acontecendo no templo, quando chegou Maria, José, levando Jesus. E quando Simeão chegou, pois não que vocês buscam, viemos consagrar o menino. E Simeão pegou o menino, trouxe até o templo, olhou para o rostinho dele e falou: Deus, o meu tempo já é cumprido, o Senhor pode me retirar se o Senhor quiser, porque foi feita uma promessa para mim na mocidade. Olha o Deus que cumpre, que os meus olhos não se fechariam antes que eu visse o Redentor de Israel. E ele agora estava ali olhando para aquele menino e falou: e está nos meus braços o Redentor de Israel. Aí Ana aproximou Simeão, pegaram o menino, apresentaram o menino ao Senhor. Sabe por quê? Criança é inocente, não se imputa encargo sobre inocente, não se coloca peso sobre inocente. O que é que se coloca, pastor? O que chamamos de peso? O peso de um sacramento, por exemplo. O que é um sacramento? O primeiro sacramento da igreja cristã chama batismo. Eu não tenho direito de colocar sobre uma criança o sacramento de um batismo, porque eu estou imputando, colocando um peso sobre o inocente que não pode responder nada. Então o que eu devo fazer, pastor? Erigir um altar para aquela criança. Como seria isso? Apresentar ao Senhor. As igrejas evangélicas chamam de apresentar ao Senhor, não é verdade? Mas no campo espiritual foi erigido um altar. A partir daquele momento, todos que olharem para aquela criança vão ver a luz que resplandece, como Simeão falou acerca de Jesus. A proteção, os cuidados de Deus estarão todos sobre aquela criança, porque foi erigido um altar. E lá na frente, quando na adolescência ela puder decidir, ela vai colocar o sacramento no altar, que é o batismo. Então é muito importante apresentar uma criança no altar. É muito importante, é mais importante do que muitas outras coisas que julgamos importante. Então, hoje pela manhã tivemos aqui a honra de apresentar o Henrique, filho de Davi e filho de Rosa. Apresentamos com os avós aqui, foi uma bênção. E neste momento eu quero fazer também, para que a igreja conheça como é que se faz. A mãe chama Caroline Fontes e o pai Felipe. E a criança, João Gabriel Fontes Basílio, nasceu dia 25 de janeiro de 2021. E os padrinhos, como nós chamamos assim, está aqui Tiago, Basílio e Isabela. Pode vir aqui na frente. O que é que nós vamos fazer, pastor? Na linguagem natural é consagrar uma criança, mas está sendo erigido um altar neste momento em prol que esta criança caminhará sempre sacrificando nele, abençoando ele, sendo feliz, que os projetos de Deus não podem ser frustrados, eles serão abençoados por este ato, os pais, os tios serão abençoados. Pode trazer aqui em cima, faz favor, Felipe. Felipe e Caroline, me dê o João.